Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Diamante. Estamos no 9º episódio da primeira temporada e trouxe para vocês uma convidada muito especial, a Nádia, que é psicóloga, vou pedir para ela se apresentar também, para a gente falar sobre as feridas emocionais da empreendedora, o quanto que essa parte emocional impacta, inclusive nas suas vendas, no seu resultado, o que você precisa fazer para o seu negócio acontecer. Então, já agradeço a Nádia por ter topado estar aqui comigo e vou pedir para você se apresentar aqui para a mulher. Eu primeiro queria te agradecer, né, Michele, por essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto pouco discutido e pouco falado, porque entra muito nas nossas profundezas, né? E eu sou psicóloga, sou a Nádia, formada há 14 anos. Há 4 anos eu estou no digital, empreendendo no digital. De 2009 até 2020, quando entrou a pandemia, eu trabalhei CLT. Então, praticamente, a jornada inteira profissional foi CLT. E aí, a partir da pandemia, é que eu comecei a empreender no digital. E foi a partir de quando eu decidi empreender no digital que eu comecei a perceber dificuldades. Dificuldades emocionais, dificuldades pessoais, que até então era totalmente, assim, imerso, né? Tipo assim, eu não percebia que eu tinha algumas dificuldades e eu só fui começar a perceber a partir de quando eu precisei encarar e desenvolver habilidades que o digital exige. E a Nádia, ela falou ano passado, inclusive, talvez algumas de vocês estiveram lá com minhas mentoradas, eu chamei ela, reuni o pessoal sobre esse tema mesmo, e foi um maior sucesso. Falei, você tem que estar lá pra gente, porque por mais que eu traga aqui, né, conteúdo de mentalidade, trago algumas experiências, mas nada como a profissional para falar dessa parte realmente mais profunda. E a gente é bem profunda aqui, todo mundo que acompanha gosta de tratar raiz, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. E começando já perguntando, né, Nádia, você atende hoje homens e mulheres, mas a maioria acredito que sejam mulheres, né? Você Sim. acaba se identificando. Uhum. E quando você percebe, né, no caso das empreendedoras, tem público misto, mas no caso das, ou que estão talvez até buscando transição de carreira, que estão querendo ter o seu negócio. Então, acho que é legal começar assim. O que que você percebe nessa parte emocional que mais trava a pessoa para tomar uma decisão, para fazer o que precisa ser feito, seja no digital, seja ali no presencial mesmo? O que que você percebe que o emocional está afetando essas pessoas? Principal, Michele, medo da exposição. Então, eu quero conquistar liberdade. Eu não quero mais trabalhar num emprego fixo, CLT, né? Eu atendo muitas mulheres que moram no Japão, então lá elas trabalham em show de fábrica. Muitas pessoas, muitas mulheres cansadas dessa vida. Só que existe um preço que a gente precisa pagar pela liberdade, que é a exposição. Então, assim, esse é o principal. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de não ser boa o suficiente, eu tenho medo de errar, porque o que que acontece? Como que foi a minha jornada? Eu precisei desenvolver muitas habilidades. Ou seja, eu não nasci sabendo. Eu não sei como que funciona, eu não sei o que que é vendas, eu não tenho habilidade na comunicação. Então, muitas pensam assim: eu não sei vender, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, então Não é deixa quieto, não é para mim. E aí, muitas mulheres, né? Porque o meu trabalho hoje é realizar sonhos. É facilitar a jornada da mulher para que ela consiga realizar sonhos da vida dela. Sonhos profissionais, né? Eu foco mais no sonho profissional. Então, assim, no sentido da realização, no sentido de você encontrar um propósito para sua vida. Só que para você conseguir encontrar uma vida com mais propósito, existe um preço, que é um preço emocional, é o preço da exposição, é o preço de você muitas vezes se arriscar e fracassar. Muitas vezes as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria que acontecesse, mas eu preciso ter a inteligência emocional, flexibilidade para conseguir lidar, né, com as situações, porque se eu não desenvolvo o autoconhecimento, ou seja, se eu não me conheço, todas as vezes que eu enfrentar uma barreira, aparecer uma dificuldade para mim, eu vou desistir. É o primeiro pensamento, né? Tipo assim,
não é meu sonho, não é, mas eu tô sobrevivendo aqui. E o risco, você não sabe o que que vem quando é uma coisa nova, né? Você não sabe o que que vem depois daquela decisão. E é impressionante, né? Como existem pessoas que, tipo assim, eu não estou feliz, não gosto das pessoas com quem eu trabalho, não gosto do trabalho que eu faço, mas eu tô acostumada. É um ruim que você conhece. É o ruim que eu conheço e eu prefiro ficar no ruim que eu conheço do que me arriscar a fazer algo que vai transformar a vida das pessoas, né? Exatamente. Até eu não trouxe, eu acho ainda, quem está só acompanhando esse podcast ou se veio pela Nádia, eu não trouxe essa parte da minha história aqui. Eu sempre vou falando de mim aqui, né? Mas a Nádia já conhece, né? Que o meu caso é muito atípico no sentido de eu conquistei o sonho do brasileiro com 19 anos, que é ser concursada. Então, só que desse concurso eu passei, que eu assumi e trabalhei, foram 6 concursos públicos, que eu ainda, tipo assim, eu tava no lugar, e nesse primeiro eu lembro de uma pessoa me falar, nossa, você tá feita na vida, né? Mas antes de fazer a faculdade, você já fez Eu já concurso? estava no concurso. Durante a faculdade eu já assumi. Na prefeitura, trabalhei no Correio, no SESC, no Estado, o último que foi o federal. Então, só que eu buscava um concurso melhor nessa fase. Eu sempre buscava um concurso melhor, que eu ia ganhar mais, ou que tinha condições melhores de trabalho. Então, nessa jornada, mesmo sendo concursada ali, eu buscava um lugar melhor, até que eu terminei minha formação, fiz o mestrado, e eu estava no melhor que a minha carreira podia alcançar, que era o federal, na minha área, que era letras, e com as calinhas que eu podia subir, né? O próximo passo seria o doutorado para subir um pouco mais. E foi Tipo, você chegou no teu ápice. no ápice, eu tinha 26 anos nessa fase. Então, assim, não tinha, tipo, eu poderia estar lá até hoje, de boa, de boa, com muitas aspas aí, né? Mas foi o momento da minha crise mesmo, emocional, e na época eu não tinha, assim, praticamente nada de autoconhecimento, era trabalhar e meta e chegar naquilo que eu queria. É que você sempre estava em busca de alguma Ah, coisa, né? e eu não fazia ideia do que era. Tipo Uhum. assim, pra mim, tá, então sempre vai ter os degraus, eu vou subindo cada degrau, vou melhorando. E chegou lá num ponto que daí tá, beleza, não é isso, porque foi o meu caos emocional foi nessa época, né? Então, só que eu sempre pensei assim, eu, como ambiente de concurso geralmente é muito tóxico nesse sentido, a pessoa ela entrou, ela vai ficar o resto da vida. Vai apresentar. Só que aí assim, não a maioria não tem vontade de fazer acontecer, não tem. É aquela coisa, meu salário vai mudar, por que, que eu vou trabalhar mais? E aí eu era a diferente, eu era bem de fora da área. Tipo, por que, que você tá querendo trabalhar mais? Por que você tá querendo fazer mais? E isso foi um ensinamento que veio do meu pai, que veio, tipo assim, você sempre vai dar o seu melhor. Independente se vai ter um reconhecimento financeiro. Sim. Só que não era bem visto, não era aceito e tinha essa questão de parecer uma prisão. Porque a pessoa, ela colocava como se ela tivesse presa naquele salário, naquela condição. Então, Não tem outra alternativa. É isso que eu tenho, eu tenho que aguentar. exatamente, a questão de greve, eu nunca fui a favor, porque eu falava, não, você aceitou essa condição, você aceitou esse. Então, sempre era, claro que tinha uma ou outra ali, né, mas eu era diferente, então eu nunca me encaixei. Por isso é essa busca, assim, né? Onde que eu me encaixo? Onde que a Michelle tem que estar? E aí eu vejo hoje, né? Hoje eu frequento ambientes que estão as empresárias e empreendedoras, que tem, claro que tem as exceções do contrário, né? Mas estão buscando crescer, estão buscando fazer acontecer, e eu falo, é aqui que eu tenho que estar. Essas pessoas valorizam tudo que eu tenho de bom. Porque aqui eu sou bem vista, aqui eu me destaco. Aqui Mas como que foi pra você, tipo assim, a hora que você encontrou o seu ambiente? Porque o que que acontece? Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque elas não se dão conta que aquele ambiente não é o lugar dela. Ou seja, eu tenho alguns talentos, eu tenho alguns potenciais que não se encaixam ao ambiente em que eu estou. Só que o que que acontece? Como a pessoa não tem autoconhecimento, ela não sabe do seu potencial isso. e ela não reconhece que aquele ambiente não é o dela. Então, como que foi pra você, tipo, a hora que você entrou no mundo das empreendedoras? Na época, foi a internet que me trouxe isso, né? Que eu morava numa cidade pequena, menor da que eu tinha nascido quando eu fui pro último concurso. Ah, E foi na internet, assim, que eu fui buscando, que era o que eu tinha ali, né?
E teve uma pessoa na época que eu conheci lá na cidade, que eu até me apeguei assim em certos pontos, que tinha empresa, e era mais nova que eu e se virava, e eu tinha muita admiração. Ah, tá. Só que depois de várias coisas que aconteceram, eu percebi assim, que eu enxergava até mais do que ela era. Porque eu projetava coisas minhas que estavam adormecidas. Uhum. Então, essas habilidades que eu via, ela, claro, tinha, mas eu tinha as minhas que eu enxergava, só que, na verdade, precisavam ir para fora. Então, aquela admiração, aquela coisa que era porque eu não estava executando, sabe? Uhum. Então, Mas era uma pessoa que você admirava. nesse sentido, a coragem, fazer acontecer, e tinha liberdade de tempo. Era uma pessoa que, né, tinha liberdade geográfica, não tinha nada disso. Então, assim, não tinha, ela, no caso, não tinha apoio da família, eu sempre tive, assim, antes, né, tive bastante no que eu precisava ali, e ela não tinha. Então, foi uma pessoa, né, ela era mais nova que eu, cresceu sozinha, fazendo acontecer. Falei, meu, se ela pode, eu também posso. Eu tinha essa coisa na minha cabeça, assim, sabe? Com menos estrutura, menos. E ela tava fazendo. E ela vendia alguma coisa? Sim, então na época foi importante porque foi uma realidade que eu conhecia ali que eu não tinha contato, eu não tinha nenhum empreendedor ali, né, perto de mim, era só esses muitos anos nesse ambiente de concurso. Então foi algo que me despertou para eu me aprimorar e resolver mudar de caminho assim, ter algum rumo para como começar. Mas você falou dos potenciais também, né? Eu reconheci, com o tempo eu fiz terapia também, né? Foi o que me ajudou. Mas, ao mesmo tempo, normal, né? Eu tinha muito medo de, tipo, eu tomava uma decisão drástica e, de repente, não era nada daquilo. De repente, eu tava me iludindo com a internet, né? Então, tinha esse medo de, não, é só... E existe muito. A gente não pode deixar de falar das pessoas que criam ali uma fantasia e você, às vezes, cai, né? Sim. Então, tinha várias coisas que envolvia isso, mas até trazendo para a questão dos pensamentos que você falou, né, que passam na cabeça das pessoas, o que eu vejo hoje, eu trabalho, tenho um grupo, né, de empreendedores, mas já atendi vários também, é até importante que você viu a questão do medo da exposição, mas o que, que você acha que está por trás desse medo da exposição, no fundo, assim? Porque, tá, vão julgar, vão falar, mas por que que dói tanto isso? O que, que você percebe que está no fundo disso? É o medo do que as pessoas vão pensar. O fundo O chega nisso. fundo é o que as E é o que pessoas... eu tinha por outros motivos, né? Eu não tinha medo de filmar, isso eu tinha me libertado. Mas e se desse errado, o que, que as pessoas iam falar? Isso. Porque, assim, normalmente essas pessoas, elas têm uma necessidade emocional de aprovação. Então, tipo assim, tudo que elas fazem precisa ser validado. Nossa, Michele, você tá de parabéns, você arrasou. Nossa, que legal que você tá vendendo, que legal que você tá ajudando outras empreendedoras. Nossa, sabe aquela mulher que precisa de apoio, precisa de validação. Então, essa mulher, ela não sabe se na hora que ela se expor, ela não sabe como vai ser a reação do outro. Se ela vai receber o apoio ou se ela vai receber uma crítica. Então, provavelmente na infância, ela recebeu críticas, né? Ela foi criticada. Então, em coisas que ela fazia e ela não era valorizada, validada, reconhecida, pelo contrário. Às vezes, pais muito rígidos, né? Que exigiam resultado dela e ela foi entendendo que eu só serei amada e validada se eu for nota 10, se eu for uma filha excepcional, né? Se eu trouxer resultados incríveis. É como se fosse assim, eu preciso fazer alguma coisa boa para ser vista. Então, quando eu estou num ambiente que eu não sei como vai ser, eu não sei que resultado que eu vou ter. Eu não sei como que as pessoas vão reagir. Eu nem sei se o caminho que eu estou percorrendo é o caminho correto. E eu, na terapia, né, eu entendi, isso depois de já fazer a transição de carreira, que eu era essa pessoa. Eu precisava, eu tive né, uma criação de um pai ali que Mais rígido. nesse sentido de, tipo,
de resultado mesmo, sabe? Uhum. Então eu sempre fui na nota 10, até essa questão dos concursos, tipo, orgulho da família. Uhum. Até essa idade, até fazer ali a transição, e daí deram várias coisas erradas, né, nessa época da minha história. Então, né, socialmente, várias coisas mudaram na minha vida. Então, até então, era exemplo. Só que isso teve um preço e um peso também, né? Tanto é que... Por que que tava tudo certo? Eu tive depressão e crise de pânico. O que que... Pois é. Então, não tava, né? Uhum. Porque eu segui essa cartilha, esse script, né? De relacionamento, emprego fixo, ganhar bem e tal. E, de repente, eu A tava... filha que nunca deu problema, Não, nunca deu nunca dei trabalho. trabalho. E eu vejo, né? Eu já passei por isso também. De vez em quando tenho umas recaídas. Uhum. Essa questão de fazer. Uma vez, e não faz muito tempo, que eu li essa questão assim de você não é amada pelo que você entrega, pelo que você faz, é pelo que você é. Isso. E bugou a minha cabeça. Tipo assim, talvez racionalmente eu entendia, mas dentro eu fiquei muito tempo internalizando isso. Uhum. Por como que eu vou ser amada pelo que eu sou? Como, né? E aí você vai vendo, né? Realmente, no momento que eu não puder estar fazendo por algum motivo, por exemplo, agora, né? Vou daqui a um tempinho entrar de licença, então a minha parte profissional vai ter uma pausa ali. Uhum. Então, se eu não tiver esse resultado, eu não sou ninguém. Eu não, né? Se eu não estou produzindo, eu tenho vários empreendedores que estão comigo que têm essa coisa de não conseguir descansar, de ter culpa. E eu, assim, Sobrecarregados, né? 95% melhorei disso, mas aquela culpa, se alguém chegar em casa, eu tô deitada no sofá, tem que levantar e tem que estar fazendo alguma coisa. E elas também, tipo, tirar um domingo, se tem algumas atividades pendentes. Não é nada urgente, mas parece que tá com culpa de não estar. Fazendo alguma coisa, né? Aquela frase do burnout, né? Que é aquela estuda enquanto os outros Uhum. dormem, trabalham, enquanto os outros, sei que, né? Foi a frase do burnout. Né? E elas, eu acho que se identificam, talvez até nem. Eu nem preciso contar as minhas histórias, só ali, né? Meio uma coisa assim energética ali, talvez, por eu ter passado por isso e melhorado muito, elas veem em mim uma tábua de salvação. Tipo, eu sei que tá errado, Uhum. mas não preciso saber como melhorar isso, entendeu? Eu acho que um dos segredos para a saúde mental é aprenda a descansar, porque às vezes a gente pensa assim, descansar é perder tempo. Uhum. Não posso perder tempo. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para produzir. Só que a pessoa que tem essa capacidade de descansar, desacelerar, essa pessoa ela vai ter mais criatividade, Isso. sabe? Ela vai ter mais tranquilidade para tomar decisões. Então, eu atendo também, a maioria das mulheres que fazem terapia são mulheres que elas não. Eu atendi uma mulher uma vez, um tempo atrás, ela falou: Nádia, eu tenho um sofá maravilhoso, novinho. Já faz mais de um ano que tá lá. Eu nunca sentei. Logo que eu casei na primeira vez, eu trabalhava manhã, tarde e noite, fazia mestrado, era aquela. Eu não entrei na minha sala. O sofá, pra você ter noção, ficava. Já tive uma gata, depois tive a outra, que é as que eu tenho hoje. Uhum. Virou das gatas, porque elas arranhavam. Hum, E assim, não tinha o que fazer. Elas ficavam dentro de casa e tal, não sim. tinha, não deixava elas fora, né? Quando eu saía. Uhum. Eu nunca sentei no sofá, mais de 2 anos. Você tá falando. Eu Bem, não sabe? sei aquelas. Não, mas é exatamente isso acontece com muitas mulheres. E aí, por que que a ansiedade ela é a doença do século? A depressão é a doença do século, justamente porque as pessoas não têm essa capacidade de desacelerar. Às vezes eu vejo que tem gente que descansa olhando o celular. Né? Uhum. Acha que tá descansando, sendo que tá sobrecarregando a cabeça. Então, mas descansar é diferente de procrastinar, né? Porque descansar é realmente você ter a capacidade. Isso é um treino. Nem todas as pessoas conseguem descansar, né? Conseguir realmente relaxar a sua mente, tirar aquele tempo para você descansar. E é diferente de procrastinar, porque às vezes você precisa, você tem coisas para fazer, você tem um curso para estudar, você tem um livro para ler, Uhum. né? Você tem WhatsApp para responder pessoas importantes, mas você não faz. Daí isso não é descansar, né? Isso é procrastinar. E aí a procrastinação também gera ansiedade. A falta de descanso, culpa, a culpa também gera essa ansiedade. As pessoas estão num nível de ansiedade, por isso o burnout, né? Porque a pessoa chega no burnout
quando ela já passou por fases de ansiedade e não prestou atenção. Então, tá com insônia, os seus relacionamentos estão um caos, não tem paciência, vive irritada, Às vezes até o estômago, né? Começa. estômago, dor de cabeça, dores pelo corpo, mas assim, o sinal tá gritando, teu corpo tá gritando. Você vai tomando de pirona e vai Isso, levando o reflexo. e vai remediando e vai falando, não, eu consigo, eu dou conta. Aí tem a questão da mulher forte, né, também. Aquela mulher que eu preciso ser forte, eu não posso fraquejar, buscar ajuda, nem pensar. Eu tive a experiência, foi bem interessante do chá de bebê, né? E eu ia fazer super simples, porque era o que eu dava conta. Assim, tipo, vou fazer o que eu dou conta, eu ponho um bolinho na mesa, né? O salão que dia bonito, tá tudo certo. E aí a minha atual cunhada, né? Namorada do meu irmão, foi me falar, falou, ó, eu sei fazer essas coisas, me mandou fotos, o balão, o docinho e tal. Legal. E aí falei, então já que eu vou ter ajuda, eu consigo pôr essas coisas também, né? E aí nisso veio minha prima de Santo Antônio, minha mãe. Então chegou num ponto ali, meu esposo tá aqui também, que eu falei, nossa, eu acho que eu nunca me permiti ser tão ajudada. Tipo assim, não preciso ser aquela mãe que vai estar ali louca, descabelada, correndo. Não, eu vou receber as pessoas, vou ser a pessoa que vai estar ali sorrindo. Deu uma cansada de pôr meu pé pra cima, mas né, em outras ocasiões eu não conseguiria saber esse delegar e descansar, confiar que a pessoa vai fazer, eu não conseguia. Eu tinha que estar tudo sob meu controle, eu estava supervisionando, então eu preferia fazer algo mais enxuto, com menos coisa, porque era o que eu dava conta. Então, e isso reflete na vida, reflete no negócio, né? Então, quantas mulheres estou tendo que elas não conseguem abrir mão um pouquinho ali da produção, do que ela faz, ou no Instagram, porque tem esse medo desse resultado também. Tipo, não, se eu não sei fazer, se eu não vou dar conta, eu prefiro. Então, deixa, não, nem vou fazer. Ela fica ali pausa, né? Pausa, paralisa. Do que conseguir ajuda para algumas coisas que ela precisa. Então, e aí qual é a ferida da infância? Né? Porque sabe aquela mulher que precisa fazer tudo sozinha? Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Não gosto de atrapalhar, não gosto de atrapalhar ninguém, não gosto de incomodar ninguém, deixa que eu faço. Se eu não consigo fazer, não acontece, né? É aquela criança que precisou se virar sozinha, sabe? Sempre. Aquela criança que não teve muito, por exemplo, uma mãe que era muito ocupada. A minha mãe, por exemplo, ela era muito ocupada, muito. Ela trabalhava manhã, tarde, às vezes noite. Então, eu sou a filha mais velha, então eu precisei realmente ir me virando, fazendo as coisas. E aí depois, e isso foi continuando, né? Conforme você entra na adolescência, e assim vai. Você vai meio que se virando sozinha, até que você entende que a vida é assim. Você tem que se virar sozinha. E que você não pode, porque quando você atrapalha ou pede ajuda para alguém, é como se você estivesse incomodando a outra pessoa, né? Então eu prefiro não passar por isso, deixa que eu faça sozinha, até porque essa mulher, normalmente ela se tornou uma mulher muito forte e ela consegue fazer as coisas. Só que aí chega uma hora que. Que preço, né? Chega uma hora que transborda, você não aguenta mais, porque ninguém é super mulher, ninguém. Todas nós precisamos desse respiro. E o que você percebe, Nádia, essa mulher, esse último perfil que você me relatou aqui, o que isso reflete negativamente no negócio dela? Porque ela provavelmente tem um perfil empreendedor. Se ela resolveu começar, resolveu se virar, o que ela pode estar passando que às vezes ela é essa pessoa que faz, executa, mas ela não está conseguindo ver os resultados que ela queria? Porque talvez, o que está faltando nessa mulher? Ela precisa delimitar prioridades. Então, por exemplo, a mãe que tem um filho pequeno, que é o que a gente estava falando, né? Por exemplo, até uma vez de um ano. Um ano a criança não consegue fazer nada sozinha, né? Então, é os dois ali que ela vai, que daí, né, eu lendo agora sobre maternidade, né, que o pai realmente precisa fazer esse movimento de ajudar, tirar um pouco da mãe. Né? Isso. Mas todo o processo de desenvolvimento da criança, ela tem tempo para a criança conseguir ser capaz de ficar longe da mãe. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela trabalhava CLT
E ela começou a fazer unhas. Então ela, imagina, trabalhava o dia inteiro, depois chegava em casa e ela ia fazer unhas. O filho dela tinha 1 ano e meio. Então, é um preço que ela está pagando até hoje. Hoje, com 5, 6 anos, é uma criança mais difícil. Porque ele não estava pronto para ficar tantas horas longe da mãe. Ele não tinha condições de ficar tantas horas, né? Então, assim, aquela mãe que quer fazer muitas coisas, ser uma boa mãe, ser uma boa empreendedora, ela vai precisar tomar algumas decisões e ter algumas prioridades, sabe? É muito difícil falar isso porque as mulheres querem fazer as duas coisas, né? Tipo, não, mas eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo, meu filho depende de mim, o que que eu faço? O que ela faz, né? Não, aí depende da idade da criança, entende? Porque assim, a criança até os 2, 3 anos de idade, ela precisa de uma mãe, por exemplo, se você conseguir trabalhar meio período, eu vou trabalhar no período da manhã, de tarde eu fico com meu filho, ou vice-versa, né? Ok. Agora, tem, porque nós empreendedoras, a gente não tem hora, né? Não tem hora, não tem final de semana, se tiver que trabalhar feriado, a gente trabalha. Mas quando a gente tem um filho pequeno, existem algumas prioridades. Então, sabe colocar na cabeça? Eu não vou conseguir ter esse resultado. Eu vou abrir mão disso, mas eu preciso ficar com o meu coração leve. Eu sei porque eu estou fazendo isso. E que é por um tempo, né? E que é por exemplo. Porque daí o que, que acontece? A mãe fala, pensa assim: ok, não vou trabalhar muito, vou ficar com o meu bebê. Só que a cabeça da mãe tá a mil, milhão. Esse, essa mente agitada passa pro bebê. Daí, sabe aquele bebê que não dorme? Ele não dorme. Passa a madrugada, ele só chora. É porque interfere essa mente, entende? Por isso que a mãe, ela precisa ter essa paz no coração. Eu sei que agora eu vou ter que pausar. Uhum. E eu preciso estar com a minha consciência tranquila com relação a isso. É, porque tem os dois lados, né? Tem a mãe que fala assim, eu estou fazendo isso, esse sacrifício de não estar com meu filho pelo meu filho. Então, por exemplo, né, vamos entender essa mãe que você citou, que trabalhava 3 turnos. Uhum. Ah, não, é pelo meu filho, para poder dar alguma coisa Uhum. melhor do que o que ele tem hoje. Uhum. E quando eu venho, né, lendo, não achei na internet ainda, se vocês tiverem perfil para me recomendar que fala sobre isso, mas até dessa questão da criança agitada que você citou, né? Até os 2 anos, nos primeiros meses mais profundamente, o emocional da mãe e da criança, no começo é um só. Então, se aquela criança está chorando muito, né, você fala, por que essa mãe está chorando? Uhum. Então, você vai olhar, a criança fica muito doente, por que essa mãe está, né? A criança, ela reflete as questões da mãe. Uhum. Então, foi uma questão, assim, para mim, de não saber que era tão pontual. E é. Então, tipo, assim, é uma realidade, tá? Então, você estar, pelo menos, né, vamos entender ali, meio período presente com o filho, de verdade, você estar com ele é o maior investimento que você pode dar. Uhum. Coisas a gente ganha, a gente vai se virando, né? Pouco você lava ali, vai. Você consegue, você dá um jeito, mas a presença, ela não tem o preço que paga, não tem pessoa que substitui. Então, claro que tem, né, as pessoas que tá muito em alta se falar da mãe solo, né? E sim, tem as mães solteiras que tiveram ali filho e tal, mas a pessoa, às vezes, ela veste aquela identidade. E tá na mesma linha da guerreira aí. Então, assim, não, eu sou É. mãe solo. Então, ela não abre espaço para alguém entrar na vida dela, ela não abre espaço para ajuda de amigos, seja se ela não tiver uma rede de apoio da família, porque ela vestiu, não, ela tem orgulho de ser essa pessoa que dá conta de tudo. Então tá tudo ligado com essa mesma questão e no negócio também. Então, eu dou conta de tudo, eu atendo o cliente, e a hora que você vai sugerir alguma coisa, vai sugerir, não sei se você contratar um profissional só para fazer isso, né? Precisa de um funcionário. Ah, não, já tentei. A pessoa já tá assim, ó, não, já tentei. E a pessoa não fazia, e a pessoa. Uhum. Aí você fala, tá, será que ela quer essa ajuda ou ela quer se manter na postura da que faz tudo, da que dá conta, que tá com essa armadura assim, né? Uhum. Então, até o ponto da pessoa querer uma vida diferente, mais leve,
uma decisão para olhar para isso que você falou, né? Você falou no começo. Não é um assunto que é muito trazido à tona porque Sim, dói. dói. Então, assim, não é tão simples. A pessoa tá ouvindo, tá dando umas cutucadas, assim. Ou passou no passado por isso, né? Mas sempre há tempo da onde você tá, você tem uma vida pela frente. O que você pode fazer agora? E se tratando, por isso que eu quis trazer essa questão das feridas, né? Você trouxe aquela vez para as meninas o tipo de pensamento que a pessoa tem de acordo com cada ferida que ela tem. O que você diria? Assim, o que está Então, passando? Pode abrir aí. O por que está exemplo, passando na cabeça dela nesse essa, momento? essa mulher guerreira, né, que você tá falando da mãe solo, que ela mãe faz tudo e que ao mesmo tempo ela reclama porque ela não aguenta mais essa vida. A dor dela é ninguém me valoriza. Então eu preciso mostrar que eu consigo, eu Você tem preciso valor. mostrar que eu tenho valor. Por quê? Porque no fundo ela não se valoriza. Até você falou uma coisa há um tempo atrás agora, né? É sobre não é o outro que precisa me validar, sou eu quem preciso saber quem eu sou. A mesma coisa da valorização. Essa mulher que é sobrecarregada, ela precisa entender qual é a ferida da infância dela, o porquê que ela tem esses comportamentos de pegar tarefa, pegar, e deixa que eu faço, e aí ela explode. Porque no fundo do coração dela, ela nunca foi valorizada. Nunca. Nunca ninguém olhou para ela e falou assim: caramba, parabéns. Que mulher que você é forte, você é isso, você é aquilo. Nunca ela recebeu nenhuma valorização. Então ela faz com toda a perfeição, porque ela tem essa expectativa de que alguém vai olhar para ela e vai reconhecer o valor. Só que daí o que que acontece quando a pessoa entra em depressão? Ela cansou de lutar e ninguém olhar para ela. É quando a pessoa já começa. Aí ela já esteve, né, no nível de ansiedade muito alta. E aí ela começa a perder a energia, porque ninguém aguenta viver assim, ninguém. É o que eu falei, né? Ninguém consegue sobreviver desse jeito. E aí ela vai entender, quando ela começa a fazer esse processo de autoconhecimento, que eu não preciso esperar o valor da outra pessoa. Não é o meu marido que precisa me valorizar. Sou eu que preciso saber quem eu sou e valorizar quem eu sou. Só que muitas pessoas na terapia, por exemplo, elas falam assim, mas eu não gosto da pessoa que eu sou. Como é que eu vou gostar? Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou valorizar uma pessoa que, na verdade, eu não gosto? Eu não acho que eu sou boa mãe. Eu não acho que eu não acho que eu sou uma boa esposa. Eu não acho que eu faço as coisas corretas. Eu acho que eu faço tudo errado, tudo atrapalhado. Até a questão de aparência, né? Muitas vezes a pessoa traz no meio do bolo aí, né? É, exatamente. E aí, como é que eu vou me valorizar se eu não consigo aceitar e gostar nada do que eu sou? É aí que entra o processo, né, de autoestima, de autoconfiança, de fazer esse movimento. Então, muitas vezes a pessoa não tem autoconhecimento, ela está lutando por uma coisa que ela nem sabe o porquê que ela está fazendo o que ela faz. Porque essa busca, você põe um nome, né? Como você no meu caso, né? Então a próxima meta é essa. Uhum. Melhorar o meu salário, dobrar o meu salário, ter uma condição melhor de trabalho. Então você põe o nome e você faz o que for preciso para aquilo. Só que não é, né? Tá mascarando É. alguma coisa que no fundo, no meu caso, que a gente foi entendendo na terapia mesmo, era essa questão quando, assim, estava numa outra situação, tinha feito a transição de carreira, estava com a minha loja lá. A hora que a psicóloga foi conversando comigo, o que a gente entendeu? Que era pro meu pai, era pro meu ex-marido, que eu queria prestar conta. E eu não cadê a Michelle nisso aí? Mais uma vez, não tinha a Não, Michelle. até o concurso que você foi fazendo, provavelmente você foi fazendo meio que, talvez, para buscar valorização e reconhecimento de alguém. Sim, porque né, na minha cabeça tá, tipo, o salário, melhorar, ganhar mais. Então, na minha cabeça era isso. Não, mas, por exemplo, Mas, as pessoas até hoje sim, valorizam muito quem é concursado, né? sim. Tipo, nossa, Michelle, você passou no concurso, Não, nossa. não, assim, num senso comum, sem a pessoa saber a minha história, ou mesmo sabendo racionalmente, mas não conviveu comigo na época complicada, ela não consegue compreender, porque ainda Uhum. ela seria um sonho dela, por exemplo, ela acha muito legal.
Então, quem esteve muito perto, né, na fase ali de depressão e tal, e fala assim, não, né? Seria isso ou talvez eu nem estaria aqui. Então, mas é muito difícil para Mas, quem. por exemplo, se alguém perguntar pra você assim, mas como que você teve coragem de É. trocar o certo pelo duvidoso? E aí, o que vem para mim, né, sempre eu tinha muito medo de ficar naquela situação que eu tava, de saúde mental, entendeu? Tá, então foi a Porque eu saúde tinha mental. muito medo, assim, das duas vezes que eu tive crise mesmo. Então, vamos dizer assim, Pânico, você viu pânico? pânico, e Uhum. aí é aquela história da ansiedade vai indo pra depressão, né? Uhum. Então, foi final de 2019 e final de 2020. E aí, 2021, que teve o caso do meu irmão, né, que quase morreu de Ah, Covid. Então, foi aquela virada. Falei, tá, então você. E nisso eu já vinha estudando, fazendo cursos pro que eu faço hoje. Então, minhas formações foram em 2019. tá. Eu me preparei para o que eu faço hoje. Eu entendi que eu gostava, que eu tinha habilidade, fui fazendo formações para isso. E aí chegou num ponto que eu falei, tá, eu vou ser a pessoa que não, ficou nesse ambiente, nessa situação, por medo, tipo, super nova, inteligente, e Talentosa. vou cair uma terceira vez em depressão, em pânico, né? Vou ficar tomando esse remédio até quando? Tipo, eu sabia, O tinha que muita tá de errado? gente. Você chegou a pensar, o que tá de errado Eu, comigo? na fase de saúde mental bem Uhum. crítica, meu medo era não mudar fisicamente, assim, que eu não conseguia pensar, não conseguia ler um texto e raciocinar. Então, quem passa por isso sabe, né? Você fica burra. Eu falava, eu fiquei burra, porque era, minha inteligência era tudo que eu tinha, né? Assim, pra mim, era, Uhum. o valor meu estava na minha inteligência. Sim. E aí eu falava, nossa, eu tô burra, eu não consigo fazer uma coisa em casa, eu não consigo Até coisas básicas ser eram difíceis. tudo. E aí você fica, eu não vou voltar. Aí beleza, tratei ali, voltei, no final do ano caí de novo, bem no pior. Eu vou esperar mais o quê? Você Sabe? tava tomando remédio nessa época? Eu tomei 6 meses e parei. Aí que eu parei, É porque por é o isso. primeiro tratamento é 6 meses, né? Hum. Padrões. Aí o segundo, daí quando eu contei de novo, vai 2 anos. Acabei tomando 2 anos e pouco de remédio depois. Uhum. Mas é isso, Mas o tipo, medo é, gente, será que eu vou voltar ao normal? e aí o próprio psiquiatra, a segunda vez que eu fui, ele falou, tá, mas você fez tratamento outra vez e deu certo. A gente tinha muita paciência na hora, assim. Uhum. Você fez o tratamento e deu certo, agora você vai fazer de novo. Né? Só que Uhum. tem um tempinho, né? Uhum. Mas sempre vinha aquele medo de eu ficar em situação. E se eu não mudasse o meu redor, ia, ou eu ficava dopada, Uhum. que era o meu maior medo. A primeira vez eu tive muita resistência para tomar remédio. Uhum. Ou eu ia viver dependente daquilo, só que era muito nova para aquilo. Então, assim, essa vida que eu quero, E assim, você encontrou a resposta do tipo, por que que isso foi acontecer comigo? O que foi, aonde foi que eu me perdi para que eu desenvolvesse crise de pânico? Onde foi que foi o na gap? época, como eu falei, né, eu estava me desenvolvendo, porque eu faço praticamente o que eu faço hoje, né? Eu fiz esse curso de coaching, de consultoria pessoal, profissional. E eu super ia para os cursos super animada. Eu já fazia conteúdo na internet, comecei nessa época, então eu tinha muito feedback das pessoas que eu fazia grupo de livro, grupo de estudo. Tem gente que segue Mas nesse nessa período época. você trabalhava no concurso, você No trabalhava no concurso. Então eu tinha concurso, uma vida fazia o paralela. curso. É, eu tinha as 40 horas de português e inglês. Sim, o Paralelamente, eu tinha curso. o conteúdo. Cursos assim, sempre, tipo, 3 meses, sempre, né, Hum. assim. Curso, criação de conteúdo, Como eu grupos. estudava muito, lia muito, eu precisava, eu sentia isso, eu preciso pôr isso pra fora. As pessoas precisam saber disso. Então, Uhum. produzia muito conteúdo. Quando eu comecei, né, em 2019, eu comecei o Instagram profissional já. Eu não tinha ele pessoal. Uhum. Nunca usei, assim, pra postar coisas da minha vida. Então, eu já sabia que era muito boa nisso. Porque aí, quando eu fui fazendo esses movimentos ali, tudo gratuito, eu fui tendo muito feedback positivo. Eu teve uma época, assim, tipo, comecei o Instagram do zero, fui ganhando seguidor muito rápido, assim, 1.500, 2.000, cheguei lá no começo, né? Porque eu Uhum. também era menos concorrido, né? Então, eu tinha aí o feedback das pessoas, das transformações que elas tinham na vida dela. Eu falei, meu, é isso. Não quero. Fui a melhor professora de português e o aluno, o que que era o ápice? Sabe? Passou no vestibular. Então, mas qual foi o gap? Eu, Tipo assim, o que que você acha que te levou a ter uma crise de pânico? eu, assim, o que que era o meu pensamento recorrente? Eu me senti hipócrita.
de falar sobre tá. mudança, sobre coragem. Eu falava muito sobre isso. E eu não tinha coragem de fazer a minha transição. Transição. Então, eu me sentia muito hipócrita. Tipo, eu tô falando e eu não quero mais isso, mas me dá um dinheiro bom e é seguro. Mas eu acho que tem isso, mas eu acho que também a tua vida tava muito sobrecarregada, sabe? É, Porque, ó, 40 horas de trabalho, cursos, criação de conteúdo, grupos de estudo, livros. sim. É muita Eu coisa. era daquela muita vibe de coisa. acordar. Primeiro eu comecei a acordar 5, eu acordava depois 4h30 da Então, manhã. é muita coisa. Só que assim, aquela história, né? Não tinha filho, então tinha muita energia. Eu sempre tive muita energia. Fiz academia, então isso sempre foi uma questão. Da primeira vez eu acho que foi isso. A segunda, aí, a questão da pandemia, né? Que abalou todo mundo também. Tava muito em casa, tava muito sozinha. Então eu achava que essa questão da internet, das pessoas, supriria essa vida social. Ah, sim. Mas isso eu vejo hoje, porque na época não percebia, mas eu não tinha vida social lá em Ivaiporã, onde eu morava. E hoje, eu falei até agora há pouco, né, a Nath falou, nossa, por que você trabalha tanto, né, grave e tal? Pra mim, me preenche muito essa vida social. Faz, assim, me preenche mesmo. Nesse nível que eu tenho hoje. Eu tinha zero, não participava de nenhum grupo, de nada, nem de igreja, nem né, assim, não tinha vida social. Ia pouco ver minha família, que era relativamente longe, então ia cada 3 meses, 4. Mas você estava trabalhando bastante dessa segunda vez ou não? Essa segunda vez, eu teve a pandemia, aí fiquei um tempo parada, né, de aula. Nisso, continuei com o conteúdo. Voltei depois dos... Eu fiquei uns 4 meses parado nessa época da depressão. Não? Tipo assim, minha vontade era apagar o Instagram. Porque eu me senti hipócrita. Tipo assim, até foi um assunto da terapia, né? Tipo assim, psicólogo não vai passar. Esse primeiro psicólogo. Não, mas imagina, pra você conseguir desconstruir essa questão da segurança, que você tava entre a segurança e a liberdade. Né? Ele tava aí, depois eu fui entender que uma não é o oposto da outra. Porque eu colocava isso, até numa live que eu entrei com uma, que eu depois se tornou minha mentora, Isis Moreira. Ela fazia live ali toda semana e aquela coisa de convidar, quem quer participar? E eu entrei, tipo, tinha 500 pessoas assistindo. E ela é bem profunda, assim, né? Então, na época, eu tava ali cara a cara, trazendo minha situação. E aí ela trouxe pra mim. Ela falou, você tá colocando a segurança num lugar que não é seguro, que é o trabalho. Segurança não tá na sua família, no seu marido. É em você saber quem você é e seguir a vida da maneira que você entende, de acordo com quem você é. Então, aquilo ali foi o... Mas quando eu digo segurança, é as crenças, né? Que a gente vai né, estabelecer. Até porque, por exemplo, se você ouve desde pequena, você tem que passar num concurso, porque só assim você vai ter segurança. Meio que a gente fica com isso na cabeça, né? E aí não tinha conquistado aquilo. Então, desconstruir isso ia ser muito difícil. Então, assim, foi muito complicado. Não é tão simples, né? Não. Então, hoje, às vezes, uma pessoa que me procura, ela tá num trabalho relativamente comum e ela começou a montar o negócio dela, viu que tipo, tá dando certo, aí ela tem esse medo de dar, tipo, parar de fazer. E quando eu conto a minha história, eu falo, nossa, né? Porque tipo, tem trabalhos que são mais fáceis de você conseguir se der tudo errado. Né? Não é no meu caso. Então, eu não podia abrir CNPJ se eu tivesse... Então, eu tinha que exonerar. Tipo, tchau e benção. Eu podia pegar uma licença não remunerada. Não tinha essa opção. Então, precisou ser algo mais assim, né? E você tem noção de quantas... Eu atendo uma mulher concursada. E ela não tem coragem de sair, né? Mas eu digo assim, você tem noção quantas pessoas devem passar por uma situação muito semelhante à sua, no sentido de eu estou num concurso muito bom, ou às vezes o concurso nem é tão bom, mas a pessoa não consegue largar, sabendo que aquilo ali não tem nada a ver com ela. Eu tive um caso aqui mesmo, né, de transição de carreira, que a pessoa estudou muito, e ela conseguiu um concurso assim até razoável e passou por essa situação. Então é que ela veio ser referente porque ela se identificou com a minha história. Só que ela já estava assim, além de depressão, começou a se medicar, né, e tal,
com questões de pele, de alergia, vivia mais doente do que saudável. Uhum. E ela, como ela estudava muito, e tal, ela participava de cursos fora do concurso, e ela via o quanto que essas pessoas que estavam fazendo esse outro movimento particular, quanto que elas poderiam fazer, além da liberdade e tudo mais, né? Mas, né, do curso, fazendo outras coisas que ela gosta, né? Ela é muito da área acadêmica. E então ela teve esse momento de crise, assim. Então o trabalho que a gente fez na época de transição mesmo foi dela entender o que era valor para ela, o que era importante. Aí ressaltou ainda mais o quanto aquele ambiente dela tinha nada a ver com o que é importante para ela: crescimento, contribuição social, E própria aí família. ela deve ter entendido porque ela ficou doente. Sim, tipo assim, chegou num ponto que ficou, eu falo que é o mapa da pessoa que a gente faz ali, né? Por A mais B ficou, tipo assim, se eu continuar, eu vou enlouquecer. Uhum. Não tá totalmente oposto. Aí, no caso, ela conseguiu uma licença, então ela não precisou exonerar. E ela conseguiu umas aulas e acabou a empresa dela. Ah, que bom. Aí ela, só que assim, isso já faz um ano. E ela começou a conseguir aquela coisa, nesse movimento, as pessoas começaram a procurar ela e a sócia para dar curso, elas são referências mesmo que elas fazem. É muito diferente do que o mercado oferece na área delas hoje. Então, ela conseguiu conquistar-se, claro que é um ano, então é um processo novo, mas essa vida que ela via de outros profissionais e admirava, ela está construindo. Mas é a questão da coragem. Você precisa ter coragem. O que acontece é que muitas mulheres não têm coragem, mas não buscam ajuda. Então, a coragem é um recurso emocional. Se eu não tenho esse recurso emocional, eu preciso ir atrás desse recurso. Do que viver sem. Porque Ou de hoje. quem vai me ajudar a construir esse recurso, né? Isso, exatamente. Porque hoje eu falo muito sobre propósito, né? A gente cada pessoa ela tem um talento. Se você consegue identificar o seu talento, se você consegue aplicar esse talento que você tem no trabalho que você que tem a ver com o seu talento, a vida fica muito mais leve. Então, a tendência de você ter uma saúde mental equilibrada é muito maior. Se você está num ambiente que não é para você, se você sabe no teu coração que aquele lugar não é seu, mas você persiste em continuar ali com a mentalidade de que, porque você vê que quando você falou assim, eu comecei no concurso baixo, depois fui para outro concurso e fui mudando de concurso. Ou seja, a mentalidade era aqui, ó. Quando você conheceu uma pessoa diferente, que fazia algo diferente, a tua mentalidade fez assim, opa, Existe outra vida além disso. existe outra coisa, eu achava que só tinha esse caminho aqui. Então, eu acho que as pessoas precisam abrir essa mentalidade e entender que a vida é aquilo, não é aquilo ali. Dá para ser diferente. E aí, outra coisa que eu escuto muito também em clínica e até entre as seguidoras, né? Já tá tarde para mim, né? Já tá tarde. Isso é uma crença. Já tá tarde para mim. Eu já tô muito velha, já não dá mais tempo. Para mim acabou. Tem 40 anos, 45 anos. Sendo que eu sempre trago, né, questão da perspectiva de vida hoje é mais de 80. Uhum. Então, assim, é tarde se quer pra amanhã. Se tá planejando pra amanhã, senão você vai ter 35 anos. A gente ouvia muito, né, onde eu estava ali, que a pessoa, depois que aposentar, eu vou ser feliz. Nossa, muita gente pensa assim. Depois que eu me aposentar, uma agrícola, Michele, já pensou se a gente esperar aposentar para depois viver? Não, e aí vem a questão física mesmo, né? Primeiro que a gente não sabe. Isso foi um alerta também na questão do meu irmão. Você não sabe quando que vai ser. Mas, assim, que história que você construiu? E como que você vai estar de saúde? Passando por essa guerra ali interna todos os dias. Como que você vai estar de saúde na idade que aposentar? E a previdência muda muito, né? Então, assim, são muitos fatores que essa não faz sentido. Não tem sentido essa fala. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, de todas essas dificuldades da empreendedora, a raiz do problema está nas feridas. Então, qual é a ferida da infância que mais pegou em você? Então, por exemplo, uma mulher que ela tem muito gente no Japão, né? Então, por exemplo, a mãe, ela deixou a filha com, vamos supor, 4 anos de idade. Por quê? Porque ela foi para o Japão trabalhar, ganhar dinheiro. Na cabeça da mãe, ela está
tendo a melhor decisão, porque ela tá indo ganhar dinheiro e vai dar uma vida Boa. boa para a filha de 4 anos. Só que essa filha de 4 anos, ela já criou-se uma ferida da infância, que é a ferida do abandono. E uma vez que você tem essa ferida do abandono, tudo é difícil para você. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar na internet e ser rejeitada. Ou, e se eu fizer alguma coisa de errado, a pessoa vai me abandonar, Às vezes ela até, vamos falar do cobrar, né? Do cobrar. Ela Isso, prefere não cobrar, isso. porque vai que a pessoa fica chateada comigo. Entendeu? Esse vai que a pessoa fique chateada comigo é uma ferida que ou ela teve uma ferida da rejeição ou do abandono. A mesma coisa ou não. A empreendedora que não sabe falar não, esquece. Ela não Ela pode empreender. não pode empreender. Ela precisa desenvolver essa habilidade do ser firme, falar não quando necessário. Então, qual é a ferida da mulher que não consegue dizer não para ninguém? É porque se eu falar não, a pessoa vai me rejeitar, ela vai ficar magoada comigo, não vai querer mais a minha amizade. E aí eu não vou dar, e eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta de ficar sozinha. Eu não vou dar conta de sentir isso, né? Então, o pai que foi embora. Os pais se separaram. O pai foi embora e a mãe cuidou do filho. É filha do abandono. Ou ao contrário, que também eu atendo casos da mãe foi embora e deixou o filho. Essa ferida do abandono, eu falo para as pacientes, né? É uma ferida que você sempre vai ter. Só que se eu não aprender a lidar com ela, eu vou começar a me fechar numa bolha do tipo, eu não posso, a pessoa ela perde a identidade. Eu deixo Ela de se ser eu. adapta, né? Eu deixo de ser eu porque eu quero tanto agradar o outro, porque eu não quero que o outro me abandone de jeito nenhum. É nessa que a mulher entra em relacionamento abusivo também. Tipo, vai que eu reclamo e Aham. antes disso aqui, essa situação, do que Sim, sozinha. sim. Entende? Então, assim, todos os comportamentos, relacionamento abusivo, empreendedora que não sabe dizer não, pessoas que têm dificuldades no relacionamento, falta de identidade pessoal e identidade profissional, são mulheres que têm essas feridas da infância e que, se não trabalhadas, elas vão subir um degrau e vai parar aqui. E aí não consegue mais Porque evoluir. esses outros degraus vão exigir Isso. que ela ouça não, né? Isso, exatamente. Então ela vai precisar se arriscar mais, se expor mais, vai precisar. E o que eu vejo das empresas aí, né? Que ela se confunde com o negócio. Então, assim, se ela vende lingerie e ela fez uma ação lá com as pessoas que ela conhecia, ela não vendeu. Uhum. Ela confunde aquele não como se a pessoa estivesse falando não para ela. Não é que as pessoas Pessoal. não precisam daquela lingerie naquele momento. Uhum. É como se a pessoa não. Né, isso é muito interno, ela não percebe. Mas aí ela, não vou fazer mais. Porque doeu nela, não é? Não foi algo comercial. Deixa eu analisar o número, fiz uma estratégia que não funcionou, não foi tão vantajoso, deixa eu fazer outra estratégia. Não, ela falou não pra mim. Então, por isso que às vezes a gente passa a teoria, né? Ela estuda, ela lê livro e não consegue executar. Porque é o medo de sentir essa dor do não. Essa dor que ela sente Da no momento rejeição. em que ela abre uma caixinha e ninguém responde, que ela põe uma enquete e não tem, quais impostos não tem curtida. Então ela se trava, ela não entende, trazer para racional, que é uma construção. Se você começa a postar, começa a aparecer, as pessoas vão chegando. Não é uma coisa, né? Tipo, você tem que implorar para as pessoas. Não, você vai construindo que as pessoas querem te ver, querem Não, mas curtir. a pessoa que passou pela rejeição, a dor delas é uma dor tão forte que elas fazem de tudo para evitar qualquer situação que elas vão. Tipo assim, é um risco eu ser rejeitada. Então, tem gente que namora, termina e nunca mais namora. Que vai que eu passo por esse Vai que tamanho de eu. dor. Exatamente. Então, tudo que elas fazem é para evitar a rejeição, o abandono. Tem outra ferida que é da humilhação. Então, por exemplo, mulheres que passaram por bullying. Essas aí é mais difícil ainda a exposição. Eu atendo algumas, inclusive, que não se expõem na internet, né? Então, eu atendo, assim, sempre muito no off, não estou em grupos, né? São no individual. Sim. Que tem muita secção do corpo.
E isso interfere no negócio delas, porque elas ou acham que estão acima do peso, ou tem alguma questão física ali que de tolerância de bullying, né? Então é algo, de novo, que ela acha que ela, se ela pôr a cara ali, se ela aparecer, aquilo vai aparecer na frente dela. Então ela põe Sim. aquilo como maior do que a mensagem que ela tem para passar, do que apresentar os produtos que ela vende. Então aquilo acaba sendo tão forte que fica na frente da vontade de crescer, de fazer dinheiro, de, né, de realmente o seu negócio acontecer. Então O isso bullying é muito muito forte, maior. muito forte. Essa ferida da humilhação é mais difícil ainda conseguir vencer essa barreira, mas é uma barreira que pode ser vencida. Com qualquer outra, né? Eu lembro quando eu li o livro, até você me recomendou outro, eu não li ainda, que é o da criança lá, mas o primeiro de feridas. E eu, na hora, me deu um bug na cabeça, me identifiquei muito com a da injustiça. E E a eu não ferida lembro da por justiça. quê, assim, mas a hora que eu li aí eu lembro que eu travei. A leitura eu demorei pra voltar. Porque parece que caiu tanta ficha, tanta ficha, tanta ficha, que essa questão da rigidez, da autocrítica, eu era tão autocrítica, tão rígida, que eu não enxergava o quanto eu era. Tipo, esse tempo da terapia ainda. Eu não percebia que eu me cobrava tanto, eu não percebia que eu tinha tanta. Porque eu falava, não, me cobro ainda pouco, eu achava assim, tá? Tipo, o nível da neurose da pessoa, entendeu? Não é, mas é porque você é muito forte. Porque, ó, eu perguntei pra você, né? Por que que você teve a primeira crise? Você não conseguiu reconhecer que é porque você estava trabalhando muito. Porque essa carga, mesmo que você é jovem, Michele, E mesmo era, que seja tipo nova, assim, foi muitos anos, então pra mim era o normal, é, não entendeu? então, Bobagem. não, mas é normal acordar 4:30 da manhã, fazer exercício, trabalhar 40 horas, ter grupos, fazer leituras, fazer cursos que você estava fazendo. Não é, entendeu? É muita coisa. Então, eu acho que você se sobrecarregou, por isso você teve a crise. Mas esse é o problema de mulher forte. Porque como a mulher forte, ela é tão forte que pra ela é normal, tipo, normal. Ficar sem dormir, dormir pouco, por exemplo. Dormir pouco. Ah, é normal. Nossa, super normal. Pra uma mãe que nem você, né? Você vai nascer teu bebezinho, aí sim é natural, você não vai dormir muito. E é uma fase. É uma fase. Agora, por exemplo, uma mulher que tá vivendo assim diariamente, sem dormir muito, vai E ter a crise. sobrecarga mental, Vai ter né? crise. Vai ter Porque aí crise. o bebê, ele te sobrecarrega fisicamente, né? Mas eu usava muito o intelecto, então eu tava o tempo todo ali estimulando, né, mentalmente. Uma vez até que você falou, né, que aqui fez bastante sentido pra mim. Às vezes a gente, que nem eu, também trabalho só com mental. Nossa, mas por que que eu tô tão cansada? Se eu nem Fiquei sentada. fiquei sentada, mas tô cansada, tô exausta. É porque é mental e muitas vezes a gente não reconhece E esse não cansaço. sabe pausar, Não, descansar a mente, que é o que eu tô falando. Você ficar no Reel não é descansar a mente. É tirar o celular, fazer qualquer é outra coisa. Às vezes, uma leitura melhor. Né? às vezes uma coisa de casa ali, que você vai arrumar um guarda-roupa, ou qualquer outra coisa que é física, ou até a própria academia, você vai estar descansando a mente. Sim, academia é bom. Então, qualquer coisa que para essa atividade intelectual. Mas quem está vivendo nesse ciclo, é difícil reconhecer e é difícil. Tá, beleza, entendi, tenho esses problemas. Como que eu faço para ser diferente, né? Então, acho que esse é até o ponto legal a gente trazer É. aqui. Porque, claro que a recomendação, se você se identificou muito com essas questões, óbvio que é a terapia, não tem como se você não faz ainda, mas a maioria dos que me seguem ou já fizeram ou fazem terapia. Mas, sim, vamos entender para a pessoa começar a ser diferente, essa questão, mas ela entendeu agora que ela está travada para fazer uma oferta, para fazer uma estratégia de grupo por medo da rejeição, medo da exposição. O que, que ela pode começar o movimento falando assim, por ela mesma, assim, que como que ela vai aos poucos liberando essa barreira que ela tem. Sempre é desenvolver o autoconhecimento de alguma forma. Seja que nem você falou, muitas já fazem terapia, seja através de um livro, por exemplo, o Essencialismo. Né? O livro do Essencialismo, ele fala muito sobre prioridades. Então, muitas mulheres, elas estão adoecidas porque elas não têm clareza das suas prioridades. E quando você define as prioridades, você precisa agir de acordo com aquilo que você definiu. Porque
Ah, pra mim é prioridade. Meu filho é prioridade. Tá, você já definiu que teu filho é prioridade. Mas as suas atitudes não tá coerente com aquilo que você definiu. Diga-me o que você faz nas suas 24 horas que eu te diga sobre prioridades, né? Ué, Tipo assim, vamos fazer um relatório, como se o meu ah, dia fosse um extrato. ah, O que que você fez na hora que você acordou? Tal, 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 tal. Cadê o filho aqui no meio, né? uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal, né? Eu me casei agora semana passada, sábado passado. Me demandou muita energia. E eu sabia que isso ia mesmo que foi um casamento simplérrimo, foi super simples, foi só minha família ali, mas me demandou muita energia. Então, por exemplo, eu não vendi nada. A terapia sempre vem, né? Pessoas querendo Já terapia e são tudo mais. clientes Mas recorrentes. eu gosto de fazer grupos, eu gosto de fazer roda terapêutica, eu gosto de fazer psicodesafio. Eu sempre estou vendendo alguma coisa num valor mais baixo para as pessoas que não conseguem fazer terapia. Mas eu gosto de fazer isso. Só que eu sabia que isso ia me demandar energia. Então eu não fiz nada. Só Sabe assim? o que já vinha mesmo recorrente. Exatamente. Eu deixei. E assim, eu tenho que me controlar, porque a vontade de criar alguma coisa, de ter novas ideias, eu acho que isso vai ser legal. Mas isso aqui é simples, eu consigo fazer rápido. Toda hora eu ficava conversando comigo mesma, Nádia. Foca no casamento. Foca no Porque casamento. o casamento tinha data. Então, assim, Uhum. depois daquela data, só É, ia voltar, continuar. Só que aí o pior é você chegar nessa data e falar, nossa, eu não organizei isso do jeito que eu queria, eu não fui no fornecedor que eu queria, ficar toda corrida. Então, mas é o autoconhecimento, né? É o Total, total. autoconhecimento. De, tipo assim, autoconhecimento, você ter conhecimento Uhum. também, né? Sobre que os livros trazem muito isso, né? Eu amo, amo. Os livros, eles fazem você trabalhar na sua mentalidade. Isso também é importante. O autoconhecimento, você qualificar a sua mentalidade. De que forma que eu qualifico? Através do autoconhecimento, através de livros, aprendendo coisas, participando de palestras, de grupos, de se colocando em ambientes onde você vai ter um conhecimento que você, nossa, nunca ouvi. Talvez sozinha você nem E buscaria. isso, sozinha você não. Então, essa é a questão. Outra crença, né, que a mulher tem de eu dou conta, Não precisa de eu ajuda. não preciso de ajuda, eu dou conta. Então, essa crença de eu dou conta faz com que ela fique muito limitada. Muito. E aí ela acha que ela sozinha vai conseguir resolver. Só que na hora que ela entra num grupo, que nem grupo terapêutico, você tem grupo de mentoria, né? Isso. Quando ela entra num grupo de mentoria e ela começa a ouvir outras histórias, ela fala, gente, não tinha pensado nisso. Eu nem sabia que eu tinha um problema. Eu não sabia que nem que eu tinha esse problema. Entende? É, Então, assim, essa é desconstruir crenças, desenvolver o autoconhecimento, qualificar a sua mentalidade, ler livros e estar em ambientes onde você pode aprender alguma coisa. Seria isso pra mim. e uma coisa que eu percebia na época de muita ansiedade minha, né? Eu sabia racionalmente que não dava, mas eu queria as coisas da noite pro dia. Uhum. Então, assim, o que que eu, na época antes de eu aceitar Pressa, né? ir pro psiquiatra, medicação, tipo, vou tomar um suplemento, vou fazer um negocinho, vou fazer uma terapia breve. Não que não ajude, Uhum. mas eu queria algo que Rápido. viesse e amanhã eu estaria 100%. Então, eu perdi muito tempo, ali, uns 3 meses, com sintomas físicos mesmo, que eu não sabia, né, porque era ansiedade, buscando essas coisinhas mágicas, entendeu? Uhum. Mesmo racionalmente sabendo, eu tive essa fase de que eu queria uma terapia que eu ia lá, ia chegar e ia resolver, um lugar que eu ia, né, um centro de não sei o que eu ia chegar, ia dar uma benção, ia paz, qualquer coisa, e amanhã ia estar melhor. Como se fosse um passe de mágica. É, Tá, amanhã está bem. sendo que o problema estava na minha vida ali, né, no jeito que eu estava vivendo, onde eu estava, né, frequentando todo dia. Exatamente. Você falou Então, uma coisa que eu, com certeza, você deve atender muitas mulheres assim. Essa história da pressa. é. E, por exemplo, desse grupo, né, a gente começou em janeiro. Hum. Então, teve lá, né, o pessoal começou, e as que continuaram, que persistiram, então, elas relatam, assim, nesse sentido delas, às vezes vieram, o que eu coloquei ali seria a constância, a presença digital, então, essas questões, quem tinha se identificou e entrou. E, inclusive, a palavra constância, né? Então, quem continuou é porque desenvolveu essa constância e Hum. teve no meio do caminho as pessoas que não conseguiram
ser constantes e, inclusive, o próprio grupo deixou. Então, é meio um paradoxo, assim, né? Mas elas foram relatando que elas não imaginavam que era tão profundo que elas precisavam. E aí, naturalmente, essa vontade de gravar, essa coragem de gravar, de fazer uma ação ali no WhatsApp, elas. Porque não adiantava nada eu chegar e só dar. Isso é o chat GPT passa. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho tal nicho, preciso de uma ação para fazer 10 mil em um mês. O que eu faço? O chat GPT vai te dar um plano. Por que você não consegue executar? Então, foram já 16 encontros. Então, foi trabalhado a cada dia uma questão que trazia novos insights, uma semana para digerir. Aí vinha na outra, às vezes era uma continuação daquela. Era semana 1, Era né? semana, segunda de manhã. Então, as que participam, a Kazuka tá gente. Elas relatam o quanto, aí é aquela conta-gota, né? Naquela semana ela fez um vídeo, ou um post, ou uma ação no grupo lá que ela tem de WhatsApp, e ela viu um micro resultado. Pronto, já deu uma dopamina ali, aí já dá pra eu ir um pouquinho além. Aí já dá pra eu ligar pra tal cliente, já dá pra eu entrar em tal grupo que eu não tinha coragem. Já, né, já dá pra eu fazer ali algo por Storm que é diferente. Então, mas ela precisa, o tal do processo, e pouca gente está disposta. O processo é lento. Pouca gente está disposta, inclusive foi um dos primeiros temas que eu trouxe, que é fazer as coisas com raiz, com estrutura. A gente não quer ficar a vida inteira. Claro, tem fase que a gente, vamos falar até a parte financeira, né? Você tá apertado, você quer fazer uma ação ali rápida. Um momento, ok, mas você viver desse, fazer uma promoção, vou liquidar tudo que eu tenho para levantar esse dinheiro. Se viver assim, você nunca vai criar um negócio. Você nunca vai ter uma marca que vai ser lembrada pelas pessoas, um posicionamento forte ali na internet, né? Então, isso demanda raiz, demanda estrutura. É um processo. Eu tenho 4 anos como criadora de conteúdo, né? Eu posso dizer que agora eu me sinto mais segura, assim, no sentido de acho que agora estou começando a entender o que é uma criação de conteúdo. Então, é um processo. Exatamente. Só que você só chegou nesse ponto de hoje porque você teve essa bagagem. Exato, porque eu Se ficasse comecei. esperando. Se você ficasse esperando ficar muito cômodo, além, vai mais. Outra dor, né, das empreendedoras. Primeiro eu vou me preparar. Ela faz um plano Sabe? Quando eu estiver pronta e preparada, aí eu vou montar o meu Instagram e aí eu vou começar a fazer. Só que na hora da execução, primeiro que esse dia nunca chega. Porque o se sentir pronta. Tem que fazer mais recurso, tem que fazer mais. Isso é um pensamento que eu até tinha notado aqui. Preciso me preparar muito ainda. Ainda não é o momento. E aí o tempo vai passando. E aí você quer resultado. Mas daí você também não consegue sair do lugar. Porque se eu não tenho coragem, isso eu dou pra vários que eu atendo. Começa ruim. Você vai fazer um post ruim contando sua história. Eu sempre peço pra elas terem ali fixado, né? Alguma coisa da história delas. Faz um post bem ruim. Daí dá aquele bug, tipo. Não, tem que ter alguma foto ali, uma legenda que seja, você não consegue falar em vídeo. Ele vai ser ruim, obrigatoriamente. Tipo assim, a tarefa é ser ruim. Aí dá aquele bug na cabeça da pessoa. Aí tira o bloqueio da perfeição. Mas tem que começar. Mas o perfeccionismo é uma dor de muitas mulheres. E tem a ver com a valorização, né? A ferida da falta de valorização. Então, eu só vou ser valorizada pelas... É uma crença, né? Eu só vou ser valorizada pelas pessoas se o meu post for perfeito. E normalmente, se a mulher atraiu para a vida dela, seja o marido ou outras pessoas que criticam muito. Então, ela vai mostrar esse post pro marido. Ou para aquela amiga que é uma chata. Tipo assim, ela pensa, nossa, não tá bom não. Você precisa melhorar isso, isso e isso. Porque são pessoas críticas. Ela atraiu já por causa dessa ferida dela. Então, ela já está acostumada a conviver com pessoas que não são aquela que vai dar aquele apoio naquele momento que ela está começando algo. Sim. E se ela depender de apoio, também não vai sair do lugar. Exatamente. Porque a pessoa ela só é capaz de te ajudar, falando dos próximos, né? Tirando o especialista. O que ele enxerga. Então, ele tem a visão do que ele faz, então ele só vai conseguir te ajudar com a experiência dele. Agora, se você quer fazer algo diferente da família, dos amigos,
Não é para aquelas pessoas que você vai pedir ajuda, conselho. Eles até falam, não falam por mal, né? Porque às É, vezes quer proteger. Só que se eu ficar dependendo disso, eu não vou realizar, não vou executar. isso. E aí é aquela história das coisas que ficam na gaveta, né? Até quando? Uhum, é. Você falou assim, né? Como eu nunca tive dificuldade de falar, de me expor, né? Isso nunca foi. A minha nunca foi dificuldade de. Eu nunca precisei de apoio de ninguém. A vida inteira. Sim, e aí fazia. O que vinha na minha cabeça de eu quero fazer isso, eu ia e tentava. Errei bastante, quebrei muita cara. Mas isso, como eu nunca tive esse medo de, ai, será que fulano vai me apoiar? Minha mãe vai me apoiar? Minha irmã, meu marido, namorado? Nunca nem passa pela minha cabeça. É uma coisa mais assim, minha mesmo, sabe? Se é uma coisa que é importante pra mim. Então, eu sempre valorizei muito os meus sonhos. Mesmo que eles aparentemente fossem assim, nossa, que viagem. Impossível. Impossível, mas eu sempre valorizei. Então, eu acho que isso fez com que, por exemplo, você chegasse até aqui, eu chegasse até aqui, Exatamente. sabe? E aquela coisa, né? A gente tá falando várias coisas, contei, abri um pouco, né, a vulnerabilidade, mas a gente tá todo dia evoluindo, não é que porque cada passo maior que você dá vai te exigir uma você que você não conhece ainda, né? Uma identidade nova, né? Tudo que Sim. você vai. Que nem você entende. Você fala assim, gente, mas por que você quer palestrar se você nem sabe fazer? E para mim é muito óbvio, né? Por palestrar, né? Agora Não, você tem muito conhecimento para passar para as pessoas. Tipo, você tem que estar no palco, você tem que estar passando seu conhecimento para as pessoas. Então, para mim é muito óbvio isso aí. Então, aí que vem. Agora, se pega uma pessoa que é super tímida, super retraída, por que você vai mexer com isso? é. Passar vergonha, não tem para mim não, tipo assim, beleza, vamos ver os lugares aí, começa se candidatando, né? Aqui em Londrina eu comecei assim. Ah, é? Imagina só. Eu tive a associação mesmo de empreendedores, a CELB, eu palestrei várias vezes, tinha algum evento, eu ia me colocando em situações que eu recebia esses convites. Porque Então, ninguém conhecia meu trabalho, então eu não podia cobrar, né? Ninguém me conhecia aqui em Londrina, só na internet. Então fui, né, na minha cidade, as duas cidades que eu morei. Então eu tive que me pôr em situações que eu, né? Ah, esse workshop, tá, se quiser, eu falo sobre tal tema. Ah, precisa, então vem. Eu tive que fazer esse movimento para daí as pessoas começarem a me procurar para pagar, para fazer um treinamento na minha empresa. Então eu me pus com medo até da rejeição mesmo, né? uhum. Mas Então, assim, mas para que as pessoas que estão nos ouvindo percebam que é um comportamento diferente, né? Que a maioria das pessoas pensa assim, ah, não, não, se é uma coisa que eu não sei fazer, eu não vou me colocar. uhum, Então, eu não me coloco em situações que eu precise enfrentar. Não vou. Eu sempre vou evitar, ao invés de enfrentar. E o resultado ele só vem quando eu desenvolvo essa capacidade de enfrentar os meus medos. Porque isso é muito difícil. mesmo que vai tremer, vai ter situações aqui, né, no podcast mesmo, pessoas que não falam ponto no seu perfil, estão online, mas não, que tipo, foi uma situação de primeira vez aqui, né, na entrevista e tal. Ah, E a pessoa fala, tô morrendo de medo, mas ali, como ela domina o tema, uhum, saiu. uhum. Mas ela, antes, depois, sim, tipo, eu tô morrendo de medo, mas eu vou Ah, fazer, você me convidou, você confia em mim, eu vou estar, eu tô aqui. aham. Então, vocês vão ter que assistir todos pra saber qual que é, pra adivinhar. Mas a pessoa enfrentou, pelo meu convite, por eu ter realmente, né, acreditado e tal, a pessoa enfrentou, sentou e falou e saiu, sabe? Sim. Mas não foi confortável. Mas com certeza, numa segunda oportunidade que essa pessoa vai ter, vai dar medo, mas já não vai ser tanto. Porque ela entendeu, era algo desconhecido. Ela fez. Uhum, sim. Eu não morri, tô bem, tô viva. A Michelle cortou as coisas que precisou. Tudo certo, tá? Não é o fim do mundo, não, né? Então já criou algo lá dentro da cabeça dela que é uma situação um pouquinho mais segura, né? E assim é com as empreendedoras, né? Fazer um vídeo é difícil. O primeiro vai ser difícil, o segundo vai ser difícil, o terceiro já não vai ser tão difícil. Só que se você persistir, né? Que daí vai ficando mais fácil. Agora, se você desistir, porque é muito difícil, eu nunca vou. É outra crença. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Enquanto a gente não desconstruir essa crença, vai parar no meio do caminho. Porque tá dentro da sua cabeça. Você pode até fazer um movimento, mas isso está ali muito interno. Então o teu corpo não vai responder. É impressionante como tem muitas pessoas que pensam assim, né? Eu nunca vou conseguir.
eu nunca vou conseguir sair da empresa, eu nunca vou conseguir empreender, eu nunca vou conseguir, né? E essa mentalidade não tem que nem existir. Eu vou tentar, não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou É, tentar. até por isso você falou a questão dos livros, né? Para mim, na época, era uma melhor maneira de estudar sempre foi livro. E Uhum, tem, né, os de biografia, tem biografias na própria Netflix, né, que te inspira, fala, nossa, essa pessoa veio do nada, uma história que é muito famosa, que é muito, por exemplo, o próprio Silvio Santos, né? uhum, Da onde ele veio, o que ele fez. Então, aí você fala, meu, pra pensar, eu sempre tive esse pensamento desde lá de trás. Se fulano consegue, eu também consigo. O que uhum, ele tem mais que eu? sim. De inteligência, de recursos, às vezes muito menos. Então, você tem pessoas que te inspiram nesse sentido, até da idade, né? Tem história bem famosa também do dono do KFC, que é uma super franquia maior de frango frito, né? Ele Hum. tinha 66 anos quando ele concebeu a ideia É, não sabia. e quando ele pensou nisso, aí foi atrás de fazer e hoje é gigantesco. Então, ele começou ali a ideia com 66 anos. Tem uma aqui também, era uma que vende joia na internet, super famosa, também cortadora de cana, super pop, hoje é bilionária, assim, sabe? Então eu também penso assim, nossa, se essa pessoa antes. Então, mas aí que tá, né, Michelle? Porque, por exemplo, quando você tem uma autoestima muito baixa, você não Fica, consegue pensar assim. Você olha para pessoas que falam assim, todo mundo é melhor que ela, né? meu Deus, eu nunca vou conseguir. Pensa assim, né? A pessoa que tem a baixa autoestima. Quando você vai se fortalecendo psicologicamente, você começa a olhar o resultado das outras pessoas e começa a pensar: bom, se fulano conseguiu, Uhum. quem sabe, né? Eu também não posso conseguir. Então, vai mesmo. Isso é qualificar a mentalidade. Quando eu falo, você precisa qualificar a sua mentalidade, é mudar as crenças que você tem, a visão que você tem da vida, a visão que você tem de você, né? Porque uma mentalidade desqualificada é eu nunca vou conseguir, então eu desisto. Essa é uma mentalidade desqualificada. Quando eu começo a qualificar e a entender quem eu sou e as minhas potencialidades, eu começo a qualificar. Eu acho que eu posso conseguir se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu vou tentar, eu vou me arriscar. Maravilha. Nossa, boa nossa Assim, conversa, né? Estamos aqui. Mas o que, que você quer deixar, Nádia, assim, para quem se identificou muito com o que a gente falou, está começando talvez esse caminho, ou talvez até tenha feito terapia, mas não conseguiu o resultado que ela queria, ela percebe muitas características que a gente falou, além, né, da questão do autoconhecimento, de livros, o que, que você daria de recado final para essa pessoa? o meu recado final para você que está acompanhando aqui é que a saúde mental, ela precisa ser uma prioridade na sua vida, né? Quem chegou até aqui no final do nosso podcast ouviu a história da Michelle. Então, assim, no caso dela, ela precisou colapsar para falar, meu Deus, como cuidar da saúde mental é importante. Só que o meu papel aqui é fazer com que as pessoas não entrem em colapso. Você não precisa colapsar. Você não precisa ter uma crise para pensar, meu Deus, eu preciso cuidar de mim. É, você só vai ser uma empreendedora de sucesso se você conseguir aprender a se cuidar. Sabe quando a gente começa a priorizar o autocuidado? Eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu vou para academia. Eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu vou no salão. Parece uma coisa às vezes pequena, né? Mas eu preciso desses movimentos para me sentir fortalecida. Então, se você não consegue reconhecer o que você precisa para se fortalecer, é como se o nosso corpo fosse, fosse um carro, né? E a gasolina ela só tá acabando, só tá acabando. E você não faz nenhum movimento para recarregar essa máquina que é o seu corpo, né? Então, o meu recado seria esse, de você prestar atenção na tua saúde mental. Maravilhoso, gente. Tenho certeza. Se você precisar, não tá com o caderno, assiste de novo com o caderninho na mão para anotar as coisas que você vai pôr em prática, que é o mais importante, né? Sim. Porque a gente tá para colocar conhecimento para vocês, mas se você não mudar atitudes na sua vida, não adianta de nada. Então, quero agradecer de novo a Nádia por ter disposto esse tempo aqui. Se você chegou pela Nádia, aqui já tem 8 podcasts para trás, então, ou seja, pelo YouTube ou pelo Spotify, você tá vendo? Pode ir lá ver tudo. Tem muito conteúdo super rico, só especialista mesmo que vai acrescentar para sua vida. E se você também, né, chegou pela Nádia, o meu Instagram é Michelle com dois L's e E.
salgado.oficial. Lá você vai ver mais conteúdo para as empreendedoras. E se quem quiser te achar, por onde que te acha, Nath? Meu Instagram é @sinadia.jp. E eu também queria te falar, Michelle, que eu tenho um material, um PDF, que eu fiz mais ou menos para a nossa conversa de hoje sobre as feridas da infância, que é as feridas da infância que habita na empreendedora. Então, as pessoas que assistirem esse podcast e quiserem esse PDF, aí precisa me procurar lá no Instagram, manda uma direct, pode falar que assistiu o podcast da Michelle, que daí eu envio para as pessoas esse E eu não PDF. desenho, eu vou querer, eu já quero. Vou lá no seu Instagram falar. Então, aproveita esse presentão, gente. E agradeço, né, você que acompanhou a gente até aqui. E até o próximo episódio.